Alô, nação! Isso aqui é Flamengo, hein? Sempre. Sempre. Bom, nós perdemos o nosso jogo contra o São Paulo, empatamos com o São Paulo. Mas eu queria deixar claro aqui uma coisa que muita gente está esquecendo. Tá? O Palmeiras ele tinha 7 pontos na nossa frente. Tá? 7 pontos na nossa frente. E o Flamengo conseguiu empatar com o São Paulo e tirou um pontinho. Agora são 6. O Palmeiras perdeu o jogo dele, não fez ponto nenhum. Então, o que acontece? Nós temos ainda 2 jogos cruciais nesse segundo turno. Um é contra o Mirassol, o jogo atrasado, a gente tem que fazer esse jogo. E o outro é contra o próprio Palmeiras, lá na casa deles. Não tem enganado. Acho que o primeiro jogo foi no Maracanã. A gente tem que jogar ainda esses 2 jogos. Contra o Palmeiras é um jogo direto. Né? Então, se a gente vencer esses 2 jogos, e não importa a goleada, não, basta ser 1-0, tá ótimo. A gente já tira os 6 pontos que o Palmeiras tem de vantagem. E aí, sabe o que acontece? O Flamengo passa na frente do Palmeiras. Por quê? Porque o Flamengo tem um melhor saldo de gol do que o Palmeiras. Tá certo? O Flamengo tem um maior saldo de gol do que o Palmeiras. Então, nós precisamos ganhar essas 2 partidas. A partida do Mirassol não tem data ainda marcada, mas nós vamos ter uma semana aí de jogos da Copa do Brasil e acho que Libertadores também. Ou não são as 2 juntas, eu não tenho certeza agora. Mas o que acontece? Se o Flamengo marcar contra o Mirassol nessa data, aí pronto, aí já pode eliminar um jogo. E aí vai ficar faltando o jogo do Palmeiras. Tá certo? Então, o que acontece? O Flamengo precisa vencer esses jogos agora. Não pode deixar o Palmeiras desgarrar. Tá? Não pode deixar. Dito isso, vamos para o nosso jogo de hoje, tá? Que é o jogo contra o Internacional lá no estádio dele, lá na Beira-Rio. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo pegado, porque os times do Sul sempre jogam com aquela famosa garra deles, né, que eles herdaram lá da Argentina, Uruguai e por aí afora. Então, nós vamos ter que jogar muita bola. Vamos ter que jogar muita bola para poder termos esses pontos, né? De forma consistente, né? Conseguir esses pontos de forma consistente. Eu tenho até aqui algumas coisas aqui desse jogo de hoje para falar. Flamengo e Internacional estarão frente a frente nessa quarta-feira, 29, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h30, horário de Brasília. Nossa, vai ser cedo o jogo. Eu não tinha nem visto o horário ainda. Para mim era horário normal, já que é quarta-feira, entendeu? Dia de jogo, né? Dia oficial de jogo. Mas eu acho que faz parte de uma notícia que eu trouxe aqui há umas semanas atrás, falando que a CBF não quer mais jogos dia de semana tarde, tipo 9h30, 10 horas, não quer, porque o pessoal sai do estádio muito tarde e muitas vezes moram em locais perigosos e aí fica ruim, né? Para quem sai tarde do estádio, aí tem que pegar ônibus, tem que pegar metrô, trem, enfim. 19h30 horário de Brasília. O mais querido, que não passou de um empate em 1-1 contra o São Paulo, no último domingo, se beneficiou do tropeço do Palmeiras diante do Atlético Mineiro.
viu a diferença para o líder cair para 6 pontos. Com um jogo a menos que o Verdão, o Fla volta a depender de si para conquistar o título. Depender de si, porque para aquilo que eu falei, pode tirar esses 6 pontos de vantagem, passar à frente com o saldo de gol, entendeu? Nessa pegada aí. O Flamengo recebe proposta de 60 milhões de clube turco, 60 milhões de reais, de um clube turco, por Léo Pereira. O que ainda incomoda Jardim no Flamengo, e como o que ainda incomoda o Jardim no Flamengo, e como nem base consegue resolver problemas do técnico. Pois é. A base do Flamengo, todo mundo sabe que já foi boa. Já, como é que chama? Já revelou vários jogadores bons, jogadores que se tornaram mito do Flamengo. Só para citar 2 aqui, Zico e Adílio. Só para citar 2, tem muito mais. Tem muito mais. Mas o último que a base do Flamengo formou e vendeu para fora e realmente se consolidou como jogador profissional foi Vinícius Júnior, que hoje em dia ele é mais engajado com protestos disso, daquilo e daquilo outro, do que se preocupar com a carreira dele, que é de jogar bola, né? Infelizmente. Fazer o quê, né? Cada um é cada um. Com 38 pontos, o rubro-negro está bem distante do abalado Inter, que vem de 4 derrotas consecutivas e caiu muitas posições na tabela de classificação. Com 21 pontos, o Colorado é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, na 16ª posição. O clima no clube gaúcho é de preocupação pela posição na tabela e pela sequência de pedreiras que vem pela frente, já que depois do Flamengo, o Colorado vai encarar o Palmeiras em São Paulo. Aí, nessa pegada aí, né? Ele tá com os problemas dele, mas cada um com seus problemas. O Flamengo também tem problemas, bastante. A Arrascaeta não está ainda no ritmo que precisa, não está ainda 100% fisicamente bem mesmo, né? Ele tá sarado da contratura muscular e da clavícula. Agora, ele ainda está longe de estar no ápice físico dele para que ele possa exercer o melhor trabalho possível, né? Onde é que você pode assistir Inter e Flamengo? Vai ser transmitido terá uma transmissão da Amazon Prime, ok? Somente Amazon Prime. Já sei que a internet vai ficar como é que chama? Vai ficar uma loucura, tá? Vai ficar uma loucura. Então vamos lá. Vamos começar aqui com as prováveis escalações. Está escrito aqui, pessoal. Está escrito aqui, ó. Provável escalação do Internacional. Vamos lá. Anthony ou Rocher. O Rocher está se recuperando de uma lesão e ele ainda não está 100% apto, mas o Inter entende que ele é melhor do que Anthony e talvez ele entre, mesmo não estando 100% bem, né? Félix Torres, Mercado, Maripan, Vitinho, Bruno Gomes, Villagra, Bernabé, Matheus Bahia, Carboneiro e Alejandro. Tá? Esses aí são os prováveis primeiros 11 do Internacional. Agora, os prováveis primeiros 11 do Mengão, né? Rossi, Emerson Royal ou Varela, Vitão ou Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Samuel Lino, Arrascaeta ou Lohan, Bruno Henrique e Pedro. Esses são os prováveis primeiros 11 do Flamengo. Tá certo? Eu
sinceramente, eu espero que o Flamengo jogue melhor do que jogou contra o São Paulo. Jogue melhor, tá? Porque... E outra coisa, eu espero também que a arbitragem não atrapalhe o jogo do Flamengo, porque assim, ó, meu time é um time bom, certo? A gente não precisa de ajuda da arbitragem para ganhar um jogo ou para ganhar um campeonato. A gente não precisa. Quem precisa por aí, vocês sabem muito bem quem precisa. Eu não vou dizer o nome aqui, mas os nomes, aliás, mas vocês sabem muito bem quem precisa. E quando precisa, tem essa ajuda. Quando precisa, tem essa ajuda. Tá? O Flamengo não precisa de ajuda. O Flamengo precisa que a arbitragem apite certo. Apite certo. Que não gafe de novo o Flamengo como gafaram no último jogo contra o São Paulo. Certo? Aquele impedimento do Mandrake e aquela mão Salvador que bateu no cotovelo aqui nessa junção aqui, certo? Ele abriu o braço um pouquinho, ele manteve a mão junto ao corpo, mas abriu o braço um pouquinho. Aí só porque a mão estava junto da barriga, disseram que o braço estava colado ao corpo. Não estava. Basta o cara olhar a imagem e não brigar com ela. Marcar o que a imagem está mostrando. Caramba. Eu ia dizer um palavrão aqui, mas eu preferi deixar o caramba. Tá? Então é isso. A única coisa que eu espero é que a arbitragem marque o que acontece em campo. O que acontece. Só isso. Tá? Então eu vou ficando por aqui. Tá certo? Deus abençoe cada um de vocês. Hoje à noite, às 7h30, nós vamos estar lá para poder torcer para o Flamengo. Tá certo? Pedindo a Deus que Deus abençoe nosso time e também que Deus ilumine a cabeça da arbitragem, desde do bandeirinha até o cara lá do VAR, para que eles marquem certo. Só isso que eu peço. Eu não peço ajuda, não. Eu não quero ajuda. Para depois ele dizer, só ganha com ajuda. Como esses times que eu mencionei levemente aqui, mas não disse o nome, né? Esses times aqui fazem. Esses times fazem o quê? Vence com a ajuda da arbitragem e depois o pessoal fica falando, só ganha porque a arbitragem ajudou. Eu não quero isso com o meu Flamengo, não. Não quero mesmo. Eu quero que o Flamengo vá e ganhe pelos méritos próprios. Porque uma vitória conquistada contra a Passa, para mim, tem gosto de derrota. Para mim. Mas eu sou eu. Eu falo por mim, eu não falo por ninguém. Eu falo por mim. Tá? Não sou jornalista nem repórter esportivo. Eu sou apenas um torcedor falando para você que é torcedor também. Tá certo? Nessa pegada. Então, fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo dia. Tá certo? E mais tarde estaremos lá para torcer para o Mengão. E no intervalo tem as análises do primeiro tempo. E depois tem o pós-jogo. Ok? Então, ó. Fui, pessoal. Até mais tarde. Tudo certo? Curtiram o vídeo aí? Então se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. Tá certo? E por aqui, ó, vai aparecer aqui ou aqui, tanto faz. Vai aparecer aí as redes sociais, as nossas redes. Nos sigam lá também, tá certo? Nos sigam lá, pra gente aumentar a nossa família. Um abraço, pessoal. Cliquem em gostei.